Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 29 de setembro de 2023. Cumprimento a todos os colegas, juízes, doutora Daniela, doutor Faisal, doutor Ramon. Cumprimento também a doutora Karina, representante fiscal, Hélio, Osvaldo e patronos que irão sustentar oralmente, que estão acompanhando a sessão ou que posteriormente irão assistir à sessão. Avançando para a pauta, todos confirmaram presença. O primeiro processo é um recurso ordinário de minha relatoria, JR Delivery Comercial Limitada, é o AIN 4112-632. Nós temos a presença do Dr. Gabriel para acompanhamento. E eu já adianto, o Dr. Gabriel não trouxe voto finalizado, não tive tempo hábil de finalizar o voto, porque era um caso que aparecia no sistema como, inclusive aparece ainda como um retorno de vista da doutora Daniela, mas que quando a gente foi examinar, eu estava, acho que, anulando a decisão de primeira instância, né, doutora Daniela? E aí acho que a senhora não estava concordando e devolvendo para o meu exame de mérito. Então, isso eu fiquei sabendo durante essa semana, então não consegui terminar o voto, quero examinar com mais cautela, com mais profundidade, então eu estou anunciando a retirada desse processo e volta para uma próxima sessão, não a do dia 6, porque a pauta já está formada, mas para uma próxima sessão, perfeito? Então, vou formalizar a retirada do processo e já devolvendo para o agendamento da pauta. É o processo JR Delivery Comercial Limitada relativo ao AIN 4112-632. Então, o processo já devolvido para a pauta. Doutor Gabriel, se o senhor quiser continuar, fique à vontade. Obrigado, excelência. Obrigado. Na sequência, temos o processo relativo ao AIN 4116-198, RFG Comércio, Transportes e Serviços Limitada, um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon, e nós temos pedido de sustentação oral pela doutora Ana Paula Sitnik. É isso, doutora Ana Paula? Bom dia. Ana Paula Yanklev Sitnik. Perfeito. Eu fui no mais fácil. Seja bem-vinda. Como dito, o processo é de relatoria do Dr. Ramon. Ele faz a leitura da acusação, das acusações, e na sequência a senhora tem 15 minutos. Dr. Ramon, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os presentes. Bom dia, doutor Faisal, doutor Samuel, doutora Daniela, doutora Karina, doutora Ana Paula, representante do contribuinte, a todos que nos assistem. Peço desculpa pelo atraso, um problema aqui no início da inicialização do Teams, mas superado. Presidente, esse caso trata de uma única infração relativa à falta de pagamento do ICMS-ST, devido por operações subsequentes no montante de R$ 376.052, em decorrência de operações de saída de produtos industrializados derivados de carne, que tem a sua classificação específica no NCM 1602. Há um debate sobre a questão de um regime especial, aqui o contribuinte faria jus, bem como com relação ao tema de recurso extraordinário e repetitivo do STF, já conhecido por essa Câmara. Essa é a acusação, presidente, e por questão de economia processual, já por costume dessa Câmara, eu adianto que a minha proposta é de conversão em diligência, então, de depor a palavra para verificar se a doutora Ana Paula gostaria de fazer a sustentação oral nessa oportunidade, ou em uma outra oportunidade, bem como a doutora Karina se manifestar sobre a proposta de diligência. Perfeito, doutor Ramon. Se possível, só esclarecer o teor dessa diligência. Aí pois acho que já fica mais fácil. Pois é. Há um debate, colegas, senhor presidente, relativo aos destinatários, notadamente com relação ao que o regime especial do contribuinte previa. Foi levantado pela representação fiscal e apontado pelo menos um caso de um destinatário da mercadoria que não é fast food, ou seja, que não industrializa carne
para confecção de lanches. Nesse sentido, considerando que é um ponto essencial com relação à acusação, eu estou propondo aqui também em relação à resposta à consulta apresentada pelo contribuinte, que, embora posterior aos fatos, mas que traz a possibilidade de não pagamento nesse caso. Então, assim, considerando essa consulta, a resposta à consulta apresentada pelo contribuinte, considerando também o levantamento exemplificativo da representação fiscal, de que todos os estabelecimentos destinatários são considerados restaurantes de redes fast food, com fundamento nesse do artigo 25 e parágrafos da Lei 13.457, artigo 39, inciso 3, eu converto o presente processo de diligência, proponho a conversão do presente processo de diligência ao auditor autuante para que informe, dentre os destinatários das mercadorias comercializadas pelo autuado, com fundamento no CNAE ou em outros elementos, quais são os considerados restaurantes ou redes de fast food que utilizarão exclusivamente os produtos recebidos na preparação de alimentos e refeições nos exatos termos da resposta à consulta 16862 de 2017. E após o retorno das informações, em observância ao princípio do contraditório, encaminhe-se a representação fiscal para a manifestação, bem como ao contribuinte para a manifestação quanto ao teor da resposta à diligência e julgo prejudicada a análise do mérito dos recursos apresentados para o presente momento. Essa é a minha proposta, presidente. Entendi. Obrigado pelo esclarecimento, doutor Ramon. Então, doutora Ana Paula, fica à vontade, mas, como dito pelo doutor Ramon, pela economia processual, já adiantada a questão da posição dele em relação à proposta de conversão de julgamento em diligência, a senhora abrindo mão da realização de sustentação oral neste momento, quando do retorno da diligência, a senhora poderá fazer sua apresentação das alegações. Eu só tenho um esclarecimento com relação a essa questão, porque essa questão dos destinatários das mercadorias, ela já foi levantada pela fiscalização em outras oportunidades, e ela foi inclusive superada quando julgado pela Câmara Superior, que anulou o julgamento anterior da Câmara Ordinária. Pelo seguinte, a consulta que foi feita pela fiscalização, ela foi feita no momento do julgamento realizado na Câmara Ordinária, num primeiro momento, antes da remessa do recurso especial para a superior e anulação. Ela não foi realizada considerando a data dos fatos geradores. Então, quando a Câmara Superior ela anulou o julgamento anterior, ela anulou por conta de não ter sido analisado o reflexo do regime especial e o confronto do regime especial com a consulta. Não considerou outros elementos trazidos pela fiscalização, mas exclusivamente a questão de uma eventual nulidade do julgamento anterior por não ter sido analisado o confronto entre regime especial e consulta. Essa questão já foi superada, essa questão dos destinatários das mercadorias já ficou consignado que todos os destinatários eram restaurantes. Doutor Ramon. Isso não está nos autos, doutora Ana Paula, desculpa, mas essa informação ela foi levantada em sede de recurso ordinário, em recurso de ofício, inclusive, e como bem dito pela doutora, a questão foi o confronto da anulação da decisão em relação ao confronto da consulta e do regime especial. Inclusive, o debate que se deu ali foi em relação à anterioridade, aplicação retroativa da consulta. Nós já debatemos isso em outras oportunidades, é possível a aplicação, obedecidos alguns requisitos, mas, para mim, como a consulta é específica em relação à aplicação em restaurantes, redes de fast food, que os utilizarão exclusivamente no preparo de alimentos e refeições, na medida em que a representação fiscal traz aqui provas de que há alguns destinatários, ou algum, pelo menos, destinatário de que não se enquadra nessa categoria de fast food e que vai utilizar exclusivamente no preparo de alimentos, eu entendo necessário essa prova vir aos autos para, caso entenda, e não estou aqui adiantando meu posicionamento, caso entenda pela aplicação da consulta retroativa aos fatos geradores ocorridos antes da formulação da consulta, para que eu possa confrontar com relação ao que foi decidido na resposta à consulta e ao que efetivamente consta da acusação aqui nos autos. Então, eu agradeço, doutora Ana Paula, pelo esclarecimento, discordo do posicionamento e vou manter a proposta de conversão em diligência. Perfeito. A doutora Ana Paula tem algum esclarecimento adicional? Não, acho que é isso. Se for realmente converter em diligência, eu prefiro fazer a sustentação oral num próximo momento. Perfeito. Obrigado, doutora Ana Paula. Então, processo em discussão. Doutora Daniela, doutor Faisal, fiquem à vontade.
Vou acompanhar, parabéns, doutor Ramon, pela análise, e eu vou acompanhar pela diligência, sim, acho que nesse caso vai ser importante para solucionar a questão. Eu também. Pediria apenas, só um minutinho, pediria apenas para o doutor Ramon disponibilizar o voto, que aí fica mais fácil também da gente acompanhar. Doutor Faisal, desculpa. Imagina. Eu também ia parabenizar o doutor Ramon pela análise do processo e normalmente nesses casos eu costumo acompanhar o relator quando ele entende que tem que haver diligência, até porque ele se debruça mais tempo, né, no processo e para ter o seu convencimento, se ele entende que a diligência é pertinente, me parece que sim, mesmo depois dos esclarecimentos feitos aí pela doutora, né, eu acho que faz sentido sim a diligência, então vou acompanhá-lo. Perfeito. Obrigado, doutor Faisal. O voto do doutor Ramon já está disponibilizado, também vou acompanhar. Então, encerrando os debates. Desculpa, doutora Karina, algum esclarecimento ou alguma consideração? Está no mudo, doutor. A senhora está no mudo. Eu só gostaria de destacar o que a representação já citou anteriormente, que, conforme exposto no parecer de contrarrazões de folhas 10.252 a 10.260, o entendimento da consulta tributária 16.862 de 2017, ele não deve ser aplicado à época dos fatos, já que os fatos ocorreram em 2014, né, de 2014 a 2015. É isso. Doutora Karina, obrigado. A gente não está avançando pelo menos na minha diligência, não estou avançando nessa questão no momento, embora nós já tivemos esse debate aqui e aparentemente a legislação não veda a aplicação retroativa na medida em que a consulta ela é interpretativa de legislação, mas não estou aqui no caso avançando. Vamos deixar para um retorno à diligência aqui para poder analisar essa questão. Entendi. Então, verificando o quórum. Só um minuto, doutor Samuel. Consegui. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Doutora Ana Paula, todos votaram, como adiantado, então, a unanimidade pela conversão de julgamento em diligência nos termos do voto do doutor Ramon. Com isso, a gente encerra a votação e julgamento do AIM 41.16.198, RFG Comércio, Transportes e Serviços Limitados. Se a senhora quiser permanecer, fique à vontade. Obrigado, uma excelente sessão a todos. Obrigado. Voltando para a pauta e seguindo a ordem, temos um recurso misto de relatoria do Dr. Faisal, que é o AIM 41.17.513, Florpinos, Indústria de Resinas Limitada. E para a sustentação oral, temos o pedido do Dr. Giancarlo Evasso. Bom dia, Dr. Jean. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu tenho a impressão que eu já sustentei esse caso, está até certificado, eu acho, no processo, na ida da diligência. Então eu vou acompanhar. Mas se você... Posso fazer um esclarecimento agora? Rapidinho. Não é sobre o caso em si. Tá. Sim, se for um esclarecimento, sim. É só porque na diligência a gente juntou algumas fotos e essas fotos elas foram retiradas de alguns vídeos que a gente não conseguiu juntar sobre o processo produtivo. Caso vocês tenham dúvidas e queiram assistir aos vídeos, se for necessário esclarecer ainda mais o processo produtivo, eu posso compartilhar a tela aqui, se vocês entenderem que cabe.
mas era só para deixar essa possibilidade para vocês. Entendido. Obrigado. Então, como dito, é um recurso misto de relatoria do Dr. Faisal. Com a palavra, o Dr. Faisal. Obrigado, doutor Samuel. De fato, como esclarecido, né, já houve uma primeira pauta, um primeiro julgamento em relação a esse processo, e eu votei na oportunidade por conversão de diligência para entender um pouquinho melhor aí o processo de industrialização, as alegações de beneficiamento da resina, e também para entender exatamente a questão da emissão das notas, né? Então, o processo saiu em diligência, o contribuinte se manifestou, e depois, na sequência, a representação também se manifestou, e agora o processo retorna para a diligência. Eu vou fazendo a leitura aqui do voto, depois, em seguida, eu lanço no sistema. Bom, então, só recapitulando, né? O presente auto foi lavrado por infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte e recebimento e estocagem de mercadoria. A autuada está sendo acusada de ter recebido, nas datas e valores relacionados no anexo 1, demonstrativo 1 do anexo, mercadorias, goma de resina, pinos in natura, sujeita à tributação pela alíquota de 18%, no valor de R$ 3.907,50, desacompanhada de documentação fiscal hábil nos termos do artigo 184, inciso 1. Utilizando-se documentos fiscais inábeis acobertadas emitidas pela empresa MS Web Comércio de Madeiras e Derivados, que estava em situação irregular. Pois bem, então houve a defesa, Doutor Faisal, desculpe interromper. Se o senhor puder disponibilizar o voto. Vou fazer isso então, só um minuto. Estou ainda no relatório, que o relatório também já havia lançado aí no processo do primeiro julgamento, mas eu vou lançar aqui, só um minuto, que aí vocês podem acompanhar. Vou lançar o voto primeiro, depois eu ajusto a emenda. Pois bem, então vamos lá. Então, já está disponível para que todos possam acompanhar. Então, eu vou seguir aqui logo depois do relatório, né? Porque o relatório eu faço um resumo que já havia sido feito na sessão anterior, inclusive faço referência à conversão de diligência e manifestação juntadas aí folhas 2100 e parecer da representação. Então, a partir do item 11, conforme decisão de conversão do processo de diligência de folhas 2100 seguintes, houve conversão do feito em diligência para que a recorrente esclarecesse a operação de beneficiamento por ela realizada, bem como juntasse as notas fiscais sobre CFOP 6124, constantes de demonstrativo 1, para comprovar a regularidade das operações e afastar eventual alegação de fraude nas operações de beneficiamento. Isso, na verdade, é uma repetição da conversão de diligência. Em preliminar, conforme voto de folhas 2100 seguintes, também consta do relatório, alega a hora recorrente em suas razões de recurso ordinário haver nulidade no presente auto por erro de capitulação legal e indicação de feito passivo. Argumenta que, embora pertença ao mesmo grupo, a hora autuada tem operação distinta e não se confunde com a empresa Flor Pinos Indústria Química Limitada, CNPJ tal, tendo juntado as notas fiscais das operações de retorno de industrialização por encomenda realizada entre as partes. Trouxe ainda informações e fotos sobre o processo de beneficiamento da resina, demonstrando que a operação em questão realmente parece existir. Também parece incontroverso no presente processo, que a industrialização teria ocorrido por conta e ordem de terceiro, MS Web, Comércio de Madeiras e Derivados, empresa declarada inidônea. Porém, argumenta a hora recorrente que a fiscalização exige o pagamento de ICMS com alíquota de 18%, como se a operação fosse de compra, junto com a MSW, alegando, contudo, que a operação seria de remessa para industrialização sem destaque do imposto. Pós-retorno da diligência, entendo que a hora recorrente conseguiu demonstrar que possui operação de beneficiamento e que é pessoa jurídica distinta da Flor Pinos Indústria Química Limitada, tendo sido realizada a operação de remessa para industrialização por encomenda e não compra e venda, como alega o Indústria FR atuante.
Conforme fundamentos da redenção recorrida, o ilustre jogador Acop reconheceu a existência do vício na capitulação legal do lançamento conforme abaixo. Aí eu vou ler um trecho da decisão ora em revisão. Item 13. Todavia, a exigência do imposto foi equivocada, pois, no caso em discussão, somente poderia ser imputado ao autuado o dever de pagamento do ICM se efetivamente fosse comprovada que ele tenha concorrido para alguma sonegação do imposto, o que não ocorre nos autos, pois não há nos autos provas que possam justificar o deslocamento da responsabilidade autuada, haja vista que o extrato do CADESP e relatório da diligência realizada por si sós não tem condão de transferir a responsabilidade tributária, já que no extrato do CADESP consta expressamente que se tratar de suspensão preventiva para não localização com data de início da atividade a partir de 13 de junho de 2018, ou seja, somente a partir desta data que a empresa MSW foi impossibilitada para a prática de operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços. Logo, não pode mais emitir nota. Aliás, item 14. É importante esclarecer que os documentos foram considerados inábeis pelo fisco em razão do contribuinte fornecedor não se encontrar em atividade no local, que impossibilitou a comprovação da autenticidade dos demais dados cadastrais, emitido pelo contribuinte que não esteja em situação regular perante o fisco, nos termos do item 4, parágrafo 1º do artigo 59. Portanto, não há como admitir que as regras previstas no artigo 23, inciso 1, a linha B, e 85, parágrafo 1º da Lei 6.374, sirvam de fundamento para a manutenção da exigência do imposto devido em desvios cometidos por terceiros, pois, neste caso, estaria se criando regras de atribuição de responsabilidade tributária não contempladas no CTM. Em que pese o referido erro, entendeu por bem o doutor julgador monocrático manter o auto sob a alegação de que os vícios em questão seriam sanáveis, afastando a nulidade total da autuação, já que viável a recapitulação para o artigo 59, parágrafo 1º, itens 3 e 4 e 203 do Regulamento do ICMS de São Paulo. Ocorre que toda a construção fiscal encontra seu fundamento legal no artigo 59, parágrafo 1º, itens 3 e 4 do Regulamento do ICM, conforme relatório circunstanciado. Aí eu trago aqui um trecho do relatório circunstanciado. Vamos lá. 21. Assim, a cobrança do imposto, conforme consta do relatório fiscal, tem como fundamento o recebimento de mercadoria desacompanhada da documentação fiscal hábil, ou seja, exigiu-se a cobrança do imposto do ICM sobre a operação como se compra e venda de determinada mercadoria fosse, e como se tivesse ocorrido a sonegação do imposto, sendo a recorrente responsável tributária pelo pagamento. Todavia, verifica-se que os vícios reconhecidos pela própria decisão recorrida alteraram por completo a natureza da infração, tratando-se de erro de direito, pois, na verdade, o que houve foi desqualificação das operações de industrialização por conta e ordem de terceiro, com fundamento no artigo 406 do regulamento, argumentando que a documentação apostada pela recorrente às folhas 618 a 708 não cumpre com o previsto nas alíneas A e B do inciso 1 do referido artigo. De outra forma, a infração que deveria ser imputada à hora recorrente haveria de refletir outra conduta referente à industrialização dos materiais com fundamento no dispositivo legal sobre os artigos 402 e seguintes do regulamento, cuja operação de entrada e saída do seu estabelecimento ocorreram com suspensão do tributo. A suspensão é benefício que não afasta a incidência do imposto, mas desloca a exigência do imposto que seria devido na operação para o momento futuro. Desta forma, a exigência do pagamento do imposto e multa punitiva pela recorrente sustentar-se-ia somente caso a autoridade fiscal tivesse demonstrado a configuração de uma causa capaz de atrair a sua responsabilidade, elemento absolutamente ausente neste auto, nos termos do artigo 9 e 10º da Lei 6.374. No presente caso, não houve a fundamentação do lançamento nesse sentido para a imposição da responsabilidade solidária pelo recolhimento do imposto, e neste ponto há de se ressaltar a necessidade de motivação do auto, sob pena de nulidade do mesmo. Pois bem, o erro de fundamentação legal da infração apontado pela hora recorrente gera vício quanto ao enquadramento legal da conduta do contribuinte, no que diz respeito à natureza jurídica do ICMS. Sendo assim, constatado o erro quanto à descrição da acusação que fundamentou o lançamento tributário,
sobre a natureza jurídica do ICM, tem-se evidente erro quanto à identificação da natureza da infração, que viola os princípios da verdade material e ilegalidade estrita. Portanto, não é possível determinar com segurança a natureza das infrações nela indicadas, tendo-se violado o disposto no 142 do CTN, que estabelece. Eu transcrevo aqui o artigo. Item 30. Por uma questão lógica, o erro de natureza jurídica da operação que gerou o imposto implica em erro quanto à motivação da autuação e, consequentemente, há dúvidas quanto à norma de fato violada. Em suma, entendo que restou constatado e demonstrado vício insanável, uma vez que o motivo de fato não coincide com o motivo legal da autuação e, logo, a consequência jurídica desta falta de correspondência. Conclui-se assim que a imputação legal constante da inicial e a imprecisão noticiada, inclusive, reconhecida na decisão de primeiro grau, prejudica a subsunção dos fatos à regra matriz de incidência, fato este que impõe o reconhecimento da nulidade apontada. Diante do exposto, entendo que deve ser acatada a preliminar de nulidade, determinando-se o cancelamento do auto, ressalvando-se o direito do fisco em lavrar novo auto dentro dos prazos e condições previstas em lei. Isto posto, volto pelo provimento do recurso ordinário, para reconhecer a nulidade do AIN, prejudicado o recurso de ofício. Assim que voto, eu devolvo a palavra ao doutor Samuel. Vou ajustar aqui a ementa e fica à disposição de todos. Obrigado. Entendi. Obrigado, doutor Faisal. Parabéns pelo voto. Alguém tem alguma dúvida? Algum pedido de esclarecimento? Presidente, parabenizar o doutor Faisal pelo voto. Eu não estou convencido da questão do prejuízo à defesa, então eu vou pedir vênia do doutor Faisal, vou pedir vistas para analisar com mais cautela e já pode, inclusive, presidente, colocar para a próxima pauta disponível, que eu faço isso com bastante rapidez. Perfeito. Doutora Daniela? Também não estou satisfeita com o prejuízo a ponto de gerar a nulidade da acusação, mas como o doutor Ramon já pediu vista, então eu vou analisar, e aí quando eu voltar, eu volto quando o processo volta semana que vem, então, doutor Ramon? Ou volto daqui a 2 semanas? 2 semanas, né? Nós montamos a pauta ontem. Pronto, 2 semanas, pronto. Então eu analiso, se não for semana de feriado, né? Acho que é semana de feriado. Acho que é semana de feriado, deixa eu ver, porque tem Dia das Crianças, sim, né? Que já é o dia 6, é a pauta que fizemos ontem. Só no dia 19, né? Não é isso? Então agora ele vai voltar para o dia 19. Pronto, vou deixar anotado aqui, que aí eu deixo ele analisado, e se eu tiver que fazer uma manifestação, eu trago pronto. Perfeito. Doutora Karina, algum esclarecimento ou comentário? Só reforçar o entendimento. Desculpa, vai ser dia 20 a sessão. 20. Reforçar o entendimento do parecer em recurso de ofício, que entende que existem provas cabais sobre a infração, capaz de justificar a responsabilidade da autuada pela exigência do imposto. É isso. Entendido. Obrigado. Então, estamos aguardando o doutor Faisal fazer esses ajustes e, na sequência, o doutor Ramon formaliza o pedido de vista. Vocês conseguiram acessar as provas do processo, a íntegra do processo? Eu não consegui. Eu consegui. Estava olhando aqui e consegui abrir. Ele não está abrindo para mim, então eu estou com algum problema. Vou registrar só o voto aqui, só um minuto. O voto eu consigo, mas a tela de abertura do processo fica azul, fica tentando carregar e não faz o download. Não consigo. O recurso de ofício, nesse caso, eu tenho que não conhecer? Como é que funciona? Porque, na verdade, ele está prejudicado, né? Eu não conheço do recurso de ofício, simplesmente, no registro, ou eu conheço e nego provimento? Conhece e nega provimento. Não, era só essa dúvida de registro. Já registrei o voto. Doutor Ramon formalizando o pedido de vista. Então, vista concedida, doutor Jean, o processo, então, sai a análise do doutor Ramon e volta para a próxima sessão, mas para a sessão daqui do dia 19, né, a doutora Daniela falou? Dia 20. Dia 20, perfeito. Se o senhor quiser permanecer, fica à vontade.
Perfeito. Obrigado a todos. Bom dia e bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Então, encerrando o julgamento do processo relativo ao AIN 41.17.513, Flor Pinos Indústria de Resinas Limitada. Na sequência, temos o recurso ordinário de minha relatoria, cuja autuada é Thermo Fisher Scientific Brasil, Serviços de Logística Limitada, é o AIN 41.27.031, e temos a presença do Dr. Wagner Rodrigues. Bom dia, Dr. Wagner, seja bem-vindo. O senhor vai fazer a sustentação oral? Exatamente, Dr. Samuel. Bom dia, Perfeito. Bom dia a todos. Eu gostaria de me antecipar. Igualmente, aquele primeiro caso do Dr. Ramon, a minha proposta é de conversão do julgamento em diligência. Então, eu quero primeiro disponibilizar o voto a todos os colegas, e aí vou explicar os termos da diligência, e aí o senhor avalia se ainda assim quer manter o pedido de sustentação oral. Só um minutinho. Já está disponível meu voto. É uma única acusação que versa sobre falta de pagamento do ICMS. Vocês podem acompanhar pelo item 9 do meu voto. Então, única acusação que versa sobre falta de pagamento do ICMS. A tese fiscal consiste em sustentar que a autuada errou ao aplicar a alíquota de 4% nas operações interestaduais, sob o argumento de que não houve justificativa correta para a aplicação da aludida alíquota nas respostas da autuada às notificações emitidas quando do procedimento fiscalizatório. Assim, no entendimento do fisco, deveria a autuada ter aplicado a alíquota de 7 ou de 12, a depender da unidade da federação de destino. Já a autuada argumenta que todos os requisitos legais estão presentes e que, portanto, está correta a aplicação da alíquota de 4. Bem como esclarece que a descrição das mercadorias nas notas fiscais, aqui é o ponto, que é realizada de forma a não descrever integralmente os produtos objeto das operações, decorre da necessidade de se ocultar a descrição completa dessas mercadorias, porque estas têm a finalidade de serem utilizadas em pesquisas clínicas, de modo que as partes envolvidas e participantes do estudo, médicos, pacientes e equipes médicas, não podem saber exatamente o que está sendo administrado, prática esta que, inclusive, é objeto de resoluções da Anvisa. Neste passo, examinando os autos, constata-se que a não descrição integral das mercadorias nas notas fiscais é uma das razões que influenciaram a formulação da tese que vem sendo sustentada pelo fisco, pois, segundo o autor do feito, somente com a NCM e sem a descrição completa da mercadoria, não é possível atestar se as mercadorias objeto das operações estariam enquadradas na exceção da lista da CAMEX para os fins da resolução do Senado Federal. Isso aqui está entre aspas. Ocorre, entretanto, que a autuada em sede de impugnação trouxe a descrição completa das mercadorias de que trata o AIN e a respectiva NCM. Todavia, em todas as manifestações fiscais realizadas no curso do presente processo, o senhor AFR autuante, mesmo após a apresentação da impugnação, segue sustentando que somente com a NCM não é possível atestar se as mercadorias objeto das operações a que se refere o presente caso estariam enquadradas, entre aspas, na exceção da lista da CAMEX. Tiveram 3 manifestações fiscais e ele sempre, eu entendo que não enfrenta essa questão da descrição completa trazida na impugnação e repete parágrafo, quando ele fala da NCM, ele repete essa redação e nessas 3 oportunidades ele fala, olha, somente com a NCM não é possível atestar. Eu trago aqui a transcrição e as folhas de todas essas manifestações fiscais. Verifica-se, portanto, que as informações complementares das descrições das mercadorias trazidas pela autuada ainda não foram analisadas nem tampouco enfrentadas pelo fisco, o que, a meu ver, é indispensável para o correto e devido deslinde do feito, haja vista que a presente contenda será solucionada a partir do exame das mercadorias e verificação do atendimento às regras fixadas pela legislação que disciplina a aplicação da alíquota de 4% e hipóteses de exceção.
Com efeito, é de rigor a conversão do julgamento em diligência para que o senhor FRE autuante examine as descrições completas das mercadorias e as respectivas NCMs contidas na impugnação, DOC 6 da defesa, e realize o devido enfrentamento com a legislação que disciplina o tema em referência, apresentando sua manifestação acerca do atendimento ou não aos requisitos legais para fins de aplicação ou não da alíquota de 4, abordando, inclusive, os produtos sujeitam-se ou não ao regime de ex-tarifário, desconsiderando nessa análise o fato de que houve erro na indicação do CST em determinadas notas fiscais. O ponto é importante porque, em algumas notas, a própria autuada confessa que houve erro no CST. E o fiscal ele fica tentando sustentar a manutenção da infração, dizendo que, além da NCM, ou melhor, além da descrição da mercadoria não estar completa, o que impede a verificação exata na legislação, o próprio contribuinte confessa que errou, que aplicou uma CST errada. Então, teria aplicado a alíquota de 4% em produtos de origem nacional. Por outro lado, vem o autor e fala, olha, de fato, consta essa CST em algumas notas, mas trata-se de produto importado, e aí traz provas relativas à origem desse produto. Então, eu estou colocando essa ressalva de que ele tem que desconsiderar para análise o fato da CST, porque em todas as manifestações ele fica, olha, mas não é só questão da falta da descrição completa, há também o próprio erro da CST, e fica se furtando dessa análise. Então, eu entendo que é indispensável a conversão do julgamento em diligência para que a gente tenha esse enfrentamento por parte do fisco, e esclarecendo mais uma vez essa questão da descrição das mercadorias, que deve ser feita dessa forma, porque essas mercadorias são enviadas para pesquisas, testes clínicos, e há uma orientação, uma regra da Anvisa, no sentido de que não há possibilidade de apresentar todas as informações relativas a essas mercadorias para tentar que essas pesquisas, esses estudos, tenham alguma influência. Então, por isso que é adotado esse tipo de descrição. E aí a gente, com a resposta, poder enfrentar se de fato poderia ou não ser aplicada a alíquota de 4% sobre essas mercadorias. Então, esse é meu voto, Dr. Wagner. Se quiser fazer a sustentação, fica à vontade, mas aí fica preservado o direito do senhor realizar a sustentação oral quando do retorno da diligência. Doutor Samuel, totalmente de acordo. O recurso tem preliminares de nulidade. Um esclarecimento de fato importante para complementar a diligência requerida pelo doutor Samuel, e que acho que vai evitar a decretação de nulidade da decisão, é que não é apenas a descrição. Os produtos são cegados. Então, a etiqueta do produto, tem foto no recurso, tudo, ele é cegado. Então, a descrição da nota reflete o que o produto é. Então, eu acho perfeita a conversão de diligência e prefiro fazer a sustentação oral após a sua realização. Perfeito. Processo sem discussão. Doutor Samuel, em primeiro lugar, parabéns aí pelo voto, pela análise do processo mais uma vez. Eu tive um caso semelhante, se não me engano, semana passada, que tratava dessa operação também de operação interestadual de produto importado com 5%, que entrava nas exceções, né, do CAMEX. Foi citado lá um voto do Valério naquela sessão, que eu vou verificar se eu encontro, e também achei muito interessante essa interpretação que o doutor fez da regulamentação CAMEX sobre a questão dos produtos sem similares nacional. Então, parabenizo pelo voto, vou acompanhá-lo pela diligência, que eu acho que é importante, e também vou refletir um pouquinho melhor em relação àqueles meus processos. Obrigado. Obrigado. Doutor Samuel, primeiro parabenizá-lo pelo voto, doutor Wagner pelos esclarecimentos. Doutor Samuel, apenas para esclarecimento da sua conversão de diligência, você não está aqui admitindo que, de fato, a descrição seja imprescindível, né? E o auditor autuante, pelo que eu apreendi aqui também, ele alega
ausência deliberada de descrição, mas de fato essas descrições constam, tanto que o senhor apontou aqui no voto, as páginas constam, então por isso ele deveria se manifestar. É isso mesmo? Correto? É isso mesmo, perfeito. Perfeito. Eu vou acompanhá-lo e parabenizo pelo voto. Porque eu entendo, doutor Ramon, que ele não faz essa análise por conta de que ele examina a nota fiscal, não tem a descrição completa, ele fala, então os requisitos já não estão preenchidos. E sustenta muito a questão de erro no preenchimento, ou equívocos, ou falta de informações no documento fiscal. Mas não é essa a acusação. A gente tem que ter certeza se esses produtos estão sujeitos ou não à alíquota de 4%. Se preenche os requisitos da legislação para esse fim. E um ponto interessante também, que eu acho que essa diligência ela pode ser bastante elucidativa, porque percebe-se que o procedimento fiscalizatório vem com as notificações, solicitando esclarecimentos pelas quais a autuada teria aplicado a alíquota, vem esses esclarecimentos e não tem retorno quanto a pedidos adicionais de esclarecimento, já vem o auto de infração, o que eu acho que, se realmente a autuada tem direito à aplicação, poderia ter sido resolvido ali no procedimento fiscalizatório. Então, tem uma informação inicial lá na resposta à notificação desse cegamento das mercadorias, mas ele não pede esclarecimento adicional. Então, a partir dessa falta de informação da descrição completa da mercadoria, ele parte para a autuação. Então, eu acho que se tivesse explorado mais essa questão da descrição das mercadorias, talvez tivesse se resolvido no procedimento fiscalizatório. A título de curiosidade, esse cegamento, essa possibilidade de descrição completa, inclusive com as fotos que o Dr. Wagner cita, ela é amparada em resolução da Anvisa, em alguma normativa da Anvisa? Ou... Dr. Wagner? Sim, e mais do que isso, para cada estudo clínico existe uma normativa que vai disciplinar aquele estudo, porque pessoas vão tomar remédio, outras pessoas vão tomar placebo, e então cada estudo tem a farmacêutica, ela faz os protocolos, e existe inclusive normas internacionais a respeito disso, a gente traz algumas delas, e sim, existe uma regulamentação a respeito disso, genérica, e para cada estudo em especial. Obrigado, Dr. Wagner. Esclarecimento. Doutora Daniela? Clara a questão, eu vou acompanhar pela diligência vai ser importante aí para a gente finalizar a análise da matéria. Obrigado. Doutora Karina? Senhor presidente, eu não tenho nada a acrescentar. Obrigado. Eu só estou fazendo um ajuste no meu voto, que a partir, acho que do parágrafo 10, ele parou de fazer a contagem do parágrafo. Só esse ajuste. E já vou alterar o arquivo. Ajuste feito, então vou registrar o voto. Encerrando o debate. Verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando a votação. Dr. Wagner, então, como já adiantado, a unanimidade pela conversão do julgamento em diligência. Com isso, encerramos a votação do AIM 41.27.031, Thermo Fisher. Um minutinho. Julgamento encerrado. Se o senhor quiser permanecer, fica à vontade.
Muito obrigado, bom trabalho a todos. Bom dia, obrigado. Na sequência, temos... Deixa eu só acompanhar se tem mais presença de advogado. Temos no processo Companhia Brasileira de Distribuição, é um recurso misto de relatoria do Dr. Ramon, aí em 41.48.442. É o último processo da pauta. Nós temos a presença da doutora Gabriela Lins. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia. A senhora vai fazer sustentação oral? É isso? Bom, Então, como dito, o processo de relatoria do Dr. Ramon, ele faz a leitura da acusação, das acusações, e, na sequência, a senhora tem 15 minutos. Dr. Ramon, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, doutora Gabriela. Presidente, trata-se de um auto de infração composto de um único item de acusação, que é deixar de pagar ICMS-ST em valor específico, conforme determinado regime especial ao contribuinte. Embora notificado a recolher o valor do imposto, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º deste regime especial, em virtude do indeferimento do seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. Para se comprovar a operação, juntou-se determinadas provas. Presidente, também por economia processual, há aqui um debate específico com relação a uma ação judicial em que o contribuinte obteve êxito em apelação em mandado de segurança, apelação civil no 041839, 28/2020, 826, 0053, no qual restou decidido pelo autuado que não se exige, no caso, o pagamento de ICMS-ST, por aplicação daquela controvérsia do tema 456, já bastante debatido aqui nesta Câmara. Nesse sentido, presidente, eu estou aqui adiantando também o meu voto, no sentido de propositura do presidente Ain em conversão de diligência, na medida em que o trânsito em julgado desse recurso em mandado de segurança, da apelação, ele foi em 15/10/2021, a lavratura do presente auto em 5/5/2022, e as operações referem-se a setembro de 2017. Então, com base na Lei Complementar 1270/2015, que coloca as atribuições da Procuradoria-Geral do Estado, notadamente no artigo 3º, incisos 11 e 12, eu estou propondo a conversão de diligência à Procuradoria-Geral, para que defina expressamente, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, para incisos 11 e 12 da sua lei complementar, se o presente caso está abrangido pela decisão em sede de apelação civil, que isentou o contribuinte da cobrança do ICMS-ST, antecipado com fundamento neste RE e repercussão geral, tema 456. Então, minha proposta é essa, presidente. Entendido, doutor Ramon. Então, doutora Gabriela, como adiantado pelo doutor Ramon, pela proposta de conversão do julgamento em diligência, e por economia processual, aqui para a gente também não gastar muito tempo, a senhora pode abrir mão da realização da sustentação oral e o processo, a proposta de diligência para a PGE, né? O processo seria remetido para a Procuradoria e, no retorno, a senhora teria o direito à realização da sustentação oral. perfeito. Muito obrigada. Então, em discussão. Eu parabenizo o Dr. Ramon e vou acompanhá-lo. Doutora Daniela. Também acompanho. Perfeito. Eu também. Doutora Karina, algum esclarecimento, alguma consideração? Senhor presidente, nada a acrescentar. Obrigado. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Desculpa, vou ter que logar de novo, doutor Samuel. Só um segundo. Tudo bem. Está instável demais aqui hoje.
Acho que deu certo. Todos confirmados, iniciando a votação. Então, doutora Gabriela, a unanimidade pela conversão do julgamento em diligência. Se a senhora quiser permanecer, fica à vontade. Então, encerrando a votação, do AIM 41, 48, 4, 42, Companhia Brasileira de Distribuição. Julgamento encerrado. Voltando à sequência da pauta, não temos mais pedido de sustentação oral, nem acompanhamento. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, Concors Telecomunicações Brasil Limitada, 41.38.213. Com a palavra do Dr. Faisal. Obrigado, doutor Samuel. Estou salvando aqui no sistema a versão atualizada do voto. Esse processo já havia sido pautado uma outra oportunidade. Também não houve comparecimento para sustentação oral. Na oportunidade eu lamentei e novamente lamento, porque eu vou votar pela conversão do feito em diligência. Trata-se de CMS Comunicação. Basicamente, a empresa foi autuada por conta de 2 contratos com a TAM, linhas aéreas, e o outro com a Duty Free. E ela alega em sua defesa que ela tem 2 operações distintas com esses clientes. Uma operação de serviço de comunicação, e sobre esses contratos, serviços de comunicação, inclusive com os equipamentos, ela tributa integralmente as operações, as faturas, as notas com o imposto, e que há contratos distintos, apenas de locação de equipamento. Inclusive traz na sua defesa, nas suas razões de recurso, um desenho tentando demonstrar exatamente qual é o objeto do contrato de locação, e que isso não seria serviço de comunicação, que seria de fato locação de um equipamento para uma rede interna, mas que o serviço de comunicação seria contratado à parte, que ela não fornece isso. Porém, ela diz que dá o suporte, porém ela diz que dá assistência técnica. Então, entendo que precisa ser juntado aos autos os contratos de locação desses equipamentos, porque embora citados, mencionados, e até em alguns pontos assim destacados no recurso, nas razões de recurso, não foram juntados ao processo. E para eu entender de fato a natureza desses contratos, verificar se de fato são contrato apenas de locação de equipamentos, e se tem serviço, quais serviços, e se esses serviços se caracterizam como serviço de comunicação, eu entendo que esses contratos devem ser trazidos aos autos, e não foram. Tem notas fiscais, mas não há os contratos juntados, né? Então, eu vou votar pela conversão do feito em diligência. O voto já coloquei, está à disposição de todos. Eu vou ler a partir do item 8. Conforme verifica-se do lançamento, itens 1 e 2, do auto refere-se à falta de emissão de notas fiscais de serviços de comunicação relativa à prestação de serviços, respectivamente, das empresas TAM e Duty Free, sendo a receita obtida a colocação de equipamentos fornecidos juntamente com prestação de serviço. Para o fisco, as faturas dos serviços de locação seriam utilizados para a prestação de serviço de comunicação, logo sujeitos à incidência do ICMS. Ou seja, os equipamentos que fazem parte dos contratos seriam utilizados em serviço de comunicação, e que, como o contribuinte possuía, no mesmo período de vigência, do contrato de locação de equipamentos, também contratos de prestação de serviço, no mesmo local, entendeu-se que haveria uma clara ligação entre os 2 contratos. A recorrente alega que, no caso das faturas autuadas, apenas possuiria contrato de locação e não haveria comunicação atrelado aos mesmos. Sustenta a recorrente que os meios físicos fornecidos através da locação são infraestrutura de espaço e equipamentos, tais como antenas, roteadores e switch,
Porém, tal infraestrutura não proveria acesso à internet banda larga. O serviço de internet seria contratado de grandes operadoras de telecom terceiras. Ocorre que, em momento algum, foi acostado aos autos os referidos contratos de locação. Documento este essencial para compreender a natureza jurídica da operação. As folhas 231 e seguintes, a recorrente juntou ao feito documento que tem como título contrato de prestação de serviço de rede sem fio, ou seja, trata-se de um contrato de prestação de serviço. O contrato descreve o serviço como serviço de rede, que inclusive terá acesso à internet. O mesmo acontece com os contratos firmados com a TAM, relacionados pela defesa. Ambos apresentam como título contrato proposta de cobertura de Wi-Fi. Descreve uma prestação de serviço com garantia de disponibilidade do serviço, até prevendo o tempo de resposta de apenas 1 hora para atendimento em caso de interrupção total do serviço. Em suas razões de recurso ordinárias, folhas 403, aponta a hora recorrente a existência de contrato de locação de equipamentos sem serviços incluídos. Serviços estes supostamente seriam contratados separadamente pelos clientes. Ressalta que nos contratos de comunicação, ainda que com equipamentos, oferece a tributação o valor integral do serviço, não separando o custo de locação dos equipamentos. Contudo, o argumento que nos contratos de locação não seria devido... Desculpa, que eu preciso corrigir. Contudo, argumenta que nos contratos de locação não seria devido ICMS, pois não há qualquer serviço de comunicação atrelado a esses contratos. Desta forma, para que sejam confirmados os fundamentos do lançamento e acolhidos a tese da defesa, a recorrente deve juntar aos autos os contratos de locação dos equipamentos apontados em suas razões de recurso ordinário e defesa, de forma a demonstrar que não estão relacionados com a prestação de serviço de comunicação, esclarecendo-se ainda todas as obrigações previstas nos contratos de locação para análise da sua natureza jurídica. Isto posto, pelos motivos e razões acima, considerando os princípios que norteiam os atos administrativos na busca da verdade material e na tributação na forma da lei, imperativo que seja o feito convertido em diligência para a devida compreensão dos fatos. Dispositivo. Dentro do exposto, voto pela conversão do feito em diligência para que a recorrente junte aos autos contratos de locação relacionados aos itens 1 e 2 do AIN, esclarecendo pormenorizadamente todas as obrigações atreladas aos mesmos. Em seguida, desse vista ao ilustre FR e a apresentação, respectivamente, no prazo legal, retornando após para a conclusão do julgamento. Como voto, doutor Samuel, demais membros da Câmara, eu vou fazer alguns ajustes aqui. Obrigado. Obrigado, parabéns pelo voto, doutor Paixão. Processo, então, em discussão. Presidente, não tem nada a acrescentar. Vou parabenizar o doutor Paixão, vou acompanhá-lo. Entendido, doutor Ramon? Também acompanho. Perfeito. Também vou acompanhar. Doutora Karina, alguma consideração? Nenhuma, senhor presidente. Obrigado. Então, vamos aguardar os ajustes pelo doutor Faisal. Eu já fiz o lançamento, doutor Samuel. Já apareceu aqui. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Apenas a doutora Daniela. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram pela conversão de julgamento em diligência. Com isso, encerramos a votação de julgamento do processo relativo ao 4120, 4138, 203,
Concords, Telecomunicações Brasil Limitada. Seguindo a ordem da pauta, temos no recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon, Pilkington Brasil Limitada, 41.43.423. Com a palavra, o Dr. Ramon. Obrigado, presidente. Acredito que o Dr. Felipe esteja acompanhando. Trata-se de um auto de infração composto de um único item de acusação de crédito indevido relativo à ausência de registros fiscais e documentos de entrada de mercadorias no CIAP, de ativo imobilizado, bloco G. Essa é a acusação, presidente. Dr. Felipe, acredito que não deva realizar a explicação oral. Afirma, presidente. Perfeito. Constar no relatório somente como acompanhamento. É isso mesmo, né, doutor? Perfeito, presidente. Obrigado. Passando a leitura do voto, presidente, eu vou fazê-lo aqui pelo Word, que está muito pequeno, né? Só um minutinho. Acho que já está disponibilizado a todos. Bom, partindo do item 13 do meu voto, cumpre observar preliminarmente que da análise dos autos é possível inferir que foram respeitados os princípios da ampla defesa do contraditório devido ao processo legal, bem como a Lei Complementar 939 de 2003. O relato da infração constante do A em hora guerreada permite compreender com exatidão a infração cometida, o motivo da prática do ilícito e a consequência desse ato, assim constata seu cumprimento dos pressupostos do artigo 142. Antes do deslinde do caso, é preciso diferenciar as hipóteses de créditos decorrentes da sistemática da não cumulatividade, créditos físicos constitucionalmente garantidos, dos créditos decorrentes das hipóteses legais previstas na Lei Complementar 87 de 96, créditos financeiros. Aí faço aqui uma digressão, presidente, do histórico e da doutrina a respeito dos créditos, da diferenciação entre os créditos físicos, aqueles que acompanham a mercadoria, no caso do ICMS, e dos créditos financeiros, aqueles concedidos na hipótese, por exemplo, do ativo imobilizado, que não vai ter uma saída posterior, então tem um regramento específico de creditamento. Acredito que todos já conheçam, eu vou passar então ao item 27. Com fundamento nessas premissas, passo a análise do caso concreto. A recorrente foi acusada de desatender previsão legislativa de lançar e escriturar em sua FD o controle interno de ativo permanente no item 1. A infringência foi capitulada nos seguintes instrumentos normativos: artigos 61, parágrafo 1º e parágrafo 10º, e artigo 250-A do RICMES, combinados com a portaria CAT 25 de 2001, artigo 2º, inciso 2 da portaria CAT 147 de 2009 e artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87. Trago aqui, presidente, colegas, todos esses dispositivos para leitura. Vou poupá-los da leitura. No item 30, observa que nos termos da legislação bandeirante, o registro de escrituração do CIAP é obrigatório desde 1º de janeiro de 2001 e na FD desde 1º de janeiro de 2011, nos termos do artigo 250-A do RICMES, combinado com o parágrafo 5º da cláusula 3ª do ajuste CNF 2 de 2009, com a redação dada pelo ajuste CNF 5 de 2010, a escrituração do CIAP digital é obrigatória desde 1 de 1 de 2011. A despeito desse dever instrumental, o contribuinte autuado argumenta que tais deveres tratam de formalismo, não sendo idôneos a glosar o direito ao crédito. Observe, por conseguinte, que havia a obrigação do contribuinte em atender aos deveres instrumentais como condição sine qua non para a apropriação dos créditos financeiros sobre a aquisição do ativo imobilizado. Ainda que o contribuinte mantenha controle interno de apropriação de créditos de ativo imobilizado, tal não supra o dever instrumental de escriturar sua FD ou CIAP com as informações pertinentes e exigidas pela legislação bandeirante. Os deveres instrumentais previstos na legislação não podem ser enxergados como um mero formalismo ou caprichos do legislador, notadamente em hipótese em que se permite unilateralmente que o contribuinte tome créditos financeiros do ICMS, os quais demandam fiscalização mais apurada do fisco em momento posterior. Aí trago, nesse sentido, votos da doutora Isabel Cristina Omil, na 10ª Câmara, o AIN 40342189. Também o AIN 4400410, da relatoria da doutora Maria Alice Formigoni Smolarski, da 2ª Câmara Julgadora. No item 36. Igualmente, não acolho o argumento de que deveria ter sido penalizado pela observância de deveres instrumentais apenas,
na medida em que esta inobservância impossibilita a fiscalização dos próprios créditos, motivo pelo qual constam da legislação como imprescindíveis. Quanto à alegação de que teria direito à retificação de sua escrita, mesmo sob ação fiscal, nos termos dos artigos 15, parágrafos 5º e 5º-A da Portaria CAT 147 de 2009, observe que as hipóteses excepcionais ali previstas não abrangem os períodos de apuração cujos créditos foram constituídos por meio de AIM, mas apenas aqueles sob fiscalização ou inscritos em dívida ativa, quando informados na EFD. No que se refere ao pedido de afastamento ou redução da multa, com fundamentos no efeito confiscatório e razoabilidade, esta matéria não pode ser analisada em sede de processo administrativo por vedação expressa na própria legislação estadual, não tendo sido apresentada base legal para afastamento ou redução pretendida. Quanto à incidência dos juros moratórios sobre a multa, de fato, não há óbice a incidência dos juros de mora sobre a multa considerado fato gerador, na medida em que os juros de mora têm como função a remuneração do capital e está previsto no artigo 85, parágrafo 9º, além dos artigos 527, parágrafo 9º seguintes. Sem prejuízo, a matéria já se encontra sumulada, a saber, a súmula TIT número 3 de 2018. É legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85, sendo obrigatória sua adoção pelos órgãos de julgamento administrativo nos termos do artigo 52. Todavia, em decorrência dos fatos se referirem a período posterior à Lei 16.497, a taxa de juros de atualização dos valores básicos da multa aplicada é aquela prevista no artigo 96, a taxa Selic, motivo pelo qual eu julgo igualmente correta a acusação também neste ponto. Por fim, quanto ao pedido de redução ou relevação da multa, na medida em que o crédito indevido implicou em falta de pagamento de imposto, conforme guias apresentadas, restou desatendido o critério objetivo para a concessão desta benesse, sem prejuízo do fato de, conforme bem apontado pela douta representação fiscal, o contribuinte ser residente específico nesta acusação, ter contra si outros AINs lavrados, ser empresa de grande porte econômico e ter embaraçado a fiscalização pela ausência de lançamento próprio para controle de créditos oriundos do ativo permanente. Na parte dispositiva, à vista do exposto, eu conheço o recurso ordinário, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que julgou procedente a acusação do auto de infração. É como eu voto, presidente, tem mais colegas. Entendi, doutor Ramon, parabenizo pelo voto. Nós tivemos até, acho que um caso recente sobre esse mesmo tema, né? Sim. Acho que há uns 15 dias, e foi mantida a acusação. Então, o processo é em discussão. Presidente, eu preciso editar o voto num ponto específico, por favor. Já habilitei. Eu parabenizo o Dr. Ramon, estou terminando aqui de fazer a leitura do voto, mas como também já aconteceu na sessão anterior, aí já citada pelo Dr. Samuel, eu vou acompanhá-lo. Obrigado, doutor Faisal, doutora Daniela. Acho que é muito parecido com um outro processo que analisamos aqui recentemente, como o Dr. Samuel lembrou, e tem nenhuma outra consideração a fazer, não. Parabéns pela análise, Dr. Ramon. Obrigado, doutora Daniela. Também vou acompanhar, como já adiantado. Doutora Karina, alguma consideração? Nenhuma, senhor presidente. Obrigado. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando votação. Dando apenas a doutora Daniela. Todos votaram pelo conhecimento do recurso ordinário e seu não provimento nos termos do voto do relator, doutor Ramon. Doutor Felipe, então, com isso, encerramos a votação e julgamento do AIN 41.43.423, Pilkington Brasil Limitada.
senhor quiser permanecer, fica à vontade. Ok, obrigado, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Está o processo MM Foods Panificação Limitada, é um recurso misto de relatoria do Dr. Ramon, AN 41.47.501. Esse é um caso de infrações relativas ao crédito, decorrência de inabilitação de contribuinte e decretação de nulidade da inscrição, consequentemente, a inabilitação da documentação fiscal de remessa da mercadoria. A representação fiscal recorre, na verdade, apresenta parecer em recurso de ofício exclusivamente quanto à questão da súmula 10, aplicada pela decisão anterior, motivo pelo qual, de início, já ainda nos termos do que solicitado da própria representação fiscal, conheço e nego provimento ao recurso de ofício. No mérito, presidente, eu concordo com a decisão recorrida, na medida em que, embora intimado a apresentar documentos, provas que dessem atendimento ao que decidido pelo STJ na questão da súmula 509, o contribuinte nada apresenta em relação à negociação. Chama atenção para o fato de que as mercadorias remetidas pelo contribuinte, na verdade pela empresa inabilitada, não tem relação nenhuma com o KNAI principal ou secundário, trata-se de embalagens em geral. Não há indicação de pagamento, não há indicação de, inclusive nas notas fiscais, da informação do transportador. O contribuinte não apresenta nenhum tipo de documentação com relação à negociação, enfim. Não há provas que sejam aptas à apreciação com referência à súmula 509, que reconhece a boa-fé do contribuinte. Então, nesse sentido, eu estou aqui negando o provimento ao recurso ordinário, estou dando provimento exclusivamente para que seja aplicada a taxa Selic também na atualização da base da multa, na medida em que foi reconhecido pela súmula 10 a incidência da taxa Selic para fins do artigo 89, parágrafo 9º. Então, a única procedência que dou no auto é com relação a essa aplicação da taxa Selic também na atualização da base. Então, na parte dispositiva, à vista do exposto, eu conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando a decisão de primeira instância, para aplicar a taxa de juros pela Selic e a atualização da base da multa. Conheço e nego o provimento ao recurso de ofício para manter a aplicação da taxa Selic, da taxa de juros pela Selic. É por meu voto, presidente. Entendido, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto. O processo, então, é em discussão. Eu parabenizo também o doutor Ramon pelo voto, pela análise do caso. De fato, é importante, é imperativa a produção de provas, né? E na falta de provas, de fato, fica prejudicada aí as alegações sem provas, né? Então, parabéns, doutor Ramon, vou acompanhá-lo. Obrigada, parabéns, doutor Ramon. Também acompanho, acredito que não tem nenhuma consideração a fazer sobre o tema. Como o doutor Faisal colocou, sem as provas não há que se questionar aqui esse tipo de atuação. Só um ponto, doutor Ramon, não sei se seria o caso de fazer uma ressalva que, pelo menos no DDF, tem cobrança de juros após 30/11/2017, período que já automaticamente teríamos a taxa Selic, né? Não sei se é o caso de fazer uma ressalva. Começou a vigorar em 1º de janeiro, não foi? Eu acho que não. Não, é na data da regulamentação, novembro de 2017. O corte é 1º de novembro. Veja que essa questão foi debatida na defesa e foi dado provimento nesse ponto, inclusive com recurso da representação fiscal. Deixa eu só confirmar. Então, seria só em relação... Se bem que a questão é a atualização da base de cálculo, não? No que eu dou provimento, sim. Então, aí é ok.
Não precisa ressalva? Só um minuto. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver como é que tá no DDF. Tá a partir de novembro de 2017. Foi dado provimento em primeira instância? Foi. O recurso de ofício é nesse sentido. Pelo não provimento do recurso de ofício, por se tratar de aplicação da súmula 10. Não, ó, o termo inicial do item 1 é, setembro. 9 de 2017. Esse Tem aí a atualização da base de cálculo. Esse aí sim. Então, ali, por conta daqueles 2 meses, tem que... Tá certo, não tem... É isso mesmo. Isso mesmo. Então, encerrando os debates. Doutora Karina, alguma consideração? Nenhuma, senhor presidente. Obrigado. Verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando votação. Todos votaram. Resultado do julgamento, então, pelo conhecimento do recurso ordinário, seu parcial provimento e recurso de ofício conhecido e não provido, nos termos do voto do Dr. Ramon, relator. Encerrando a votação e julgamento do AREM 41.47.501, MM Foods Panificação Limitada. Julgamento encerrado. Voltando para a pauta, temos todos os processos com situação encerrada. Com isso, nós podemos encerrar a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 29 de setembro de 2023. Então, sessão encerrada. Com isso, eu peço para o senhor Oswaldo que encerre a gravação, por favor.